Olá, eu sou a tia Débora, estou aqui para mais uma aulinha da evangelização infantil da Casa do Caminho. O nosso tema da aula de hoje é o estado do espírito, mas antes vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, amigos espirituais que aqui se encontram, obrigado pela oportunidade de mais esse estudo. Obrigada pelos esclarecimentos que nós temos através das aulinhas da Casa do Caminho. Que nós possamos receber a inspiração de Sheila e Meimei para o entendimento de hoje. Muito obrigada, graças a Deus, que assim seja. Bom, como eu falei anteriormente, o tema da nossa aula é o estado do espírito. Mas vamos relembrar algumas coisas que já vêm sendo faladas em outras aulas? Lembra que nós temos um corpo e somos o quê? Espíritos imortais. O que morre é o nosso corpo. E o nosso espírito, que somos nós, né? É o espírito imortal. E o que liga o corpo ao espírito é o perispírito. Ele faz essa ligação. Então vamos entender. Isso aqui que nós temos foi emprestado e é o estado corporal. O que é o estado corporal? Esse estado corporal, ele é transitório e passageiro. O que quer dizer transitório e passageiro? Significa que a gente tem um tempo para estar usando esse corpo aqui, que nos foi emprestado, certo? E ele tem as condições e características que nós precisamos para evoluir e para reparar as nossas faltas cometidas no passado. O espírito é o princípio inteligente do universo. Nossa, que difícil, né? O princípio inteligente do universo, ou seja, a inteligência é uma característica, é essência, é um atributo essencial do espírito. Então, todo espírito tem a inteligência suficiente para evoluir e para reparar as faltas. Mas lembremos que todo espírito é criado simples e ignorante. Nossa, tia Débora, se a gente é inteligente, por que a gente é criado simples e ignorante? A inteligência está em nós. Nós temos toda a capacidade. Só que a gente vem todo mundo igual, porque Deus é justo e bom. Nós já estudamos sobre isso, né? Então, a gente nasce sem saber e vai se instruindo através das provações, das atribulações, e evoluindo conforme as decisões que nós vamos tomando quando esses problemas aparecem para nós. E através também dos estudos que nós fazemos. Quando a gente vai à Casa do Caminho, na evangelização infantil, a gente vai lá para estudar, para entender o porquê de tudo que a gente vem, né, acontecendo na nossa vida. Então é isso. Então o espírito, nós somos espíritos imortais, nós temos um corpo emprestado. Esse corpo aqui morre. O espírito imortal não morre, ó a palavra imortal. E o nosso corpo vai embora. Fica aqui, né? Aqui nesse planeta. E a gente vai ter o direito a reencarnar, se assim o plano espiritual, né, permitir. E tia, o que acontece então quando o corpo morre e o espírito vai para o plano espiritual? Como é isso? Como será? Vamos pensar um pouquinho? Bom, o que acontece, segundo a doutrina espírita, conforme ela nos esclarece, que em princípio, quando há o desencarne, ou quando morre, né? O espírito, em princípio, ele desperta na espiritualidade meio confuso, né? Demora um pouquinho para entender o que está acontecendo. Mas essa confusão não é igual para todos. Quanto mais esclarecido, mais preparado é esse espírito, mais ele compreende o que está acontecendo rapidamente. E esse despertar, para quem tem essa compreensão, é mais calmo e mais tranquilo conforme o seu grau de evolução moral.
Bom, e será que a gente lembra de tudo que aconteceu aqui na Terra? Chegou lá, desencarnou e entendi o que está acontecendo e começa a lembrar de tudo? Não, essas lembranças vêm gradativamente, ou seja, pouco a pouco, para que a gente vá refletindo sobre os acontecimentos, né, que ocorreram aqui na nossa encarnação. Bom, e será que a gente fica lá no plano espiritual, sentado numa cadeirinha, pegou uma senha, fica lá sentado na cadeirinha esperando encarnar de novo? Assim, apitou o teu número lá, e pá, vou encarnar de novo. Não. O que acontece é que lá no plano espiritual existem mundos com habitações temporárias, né? Que ficam, os espíritos desencarnados ficam, para quê? Cada um tem sua função lá, cada um trabalha, estuda, né? E se prepara, fica se aprimorando para, quando tiver a permissão, reencarnar. E esse estado, nesse intervalo entre uma encarnação e outra encarnação, o estado do espírito desencarnado é chamado de erraticidade. Ai, que palavra difícil, né? Pois é, nós espíritos em processo de evolução e quando estamos desencarnados, estamos no estado de erraticidade. Isso não quer dizer que a gente seja espírito muito inferior ou muito evoluído. Esse nome dá o entendimento de erro, mas na erraticidade, os espíritos errantes têm de vários graus de evolução. Então não se preocupem muito com essa palavra, é só para vocês entenderem o que é essa erraticidade. São o espírito desencarnado no intervalo entre uma encarnação e outra, se aprimorando, se preparando para reencarnar. Vamos pensar em algumas outras questões? Quando desencarna, tudo que a gente era aqui, será que some, desaparece? Se a gente era uma pessoa boa, prestativa, caridosa, generosa, se perde? Então, se a gente era brigão, invejoso, isso tudo fica aqui? Bom, a doutrina nos esclarece que não, que nós continuamos ser quem somos, lá no plano espiritual, certo? E outra coisa, será quem recebe a gente no plano espiritual? Será que a gente acorda lá no plano espiritual assim e deu de cara com Jesus? O que vocês acham? Você acha que é Jesus que está esperando todo mundo que morre aparecer lá? Não, né? Bom, a doutrina traz pra gente que quem nos recebe são os nossos conhecidos, nossos amigos e os que foram nossos parentes aqui nessa encarnação, para tornar uma coisa a mais, para nos ajudar, né? Aquelas pessoas que nós ajudamos, quando a gente chega lá, que já estão desencarnadas, nós somos recebidos por elas. Assim esclarece a doutrina. E aí, como é que vocês acham que a gente se comunica com os espíritos? Hein? Bom, a principal delas é a prece, né? Lembra que a gente sempre fala na evangelização, nas aulinhas da evangelização, que quando a gente quer falar com Jesus, quer pedir ajuda aos nossos amigos espirituais, a gente faz o quê? Uma prece. E a gente faz a prece de agradecimento também, né? Porque a gente lembra sempre da prece quando é para pedir, né? Para agradecer, às vezes a gente esquece, né? Eu sei, porque eu também faço isso, eu esqueço de vez em quando. Mas não pode, né? É para se comunicar. Mas essa comunicação que a gente está falando também pode ser feita através da prece, principalmente através da prece. Mas também podemos nos comunicar com os entes queridos e com os espíritos desencarnados, num geral, através dos sonhos também. E quem frequenta a doutrina espírita sabe que é através da psicografia também, né? Mas nem sempre a psicografia a gente recebe, né? Depende de vários fatores, sempre lembrando que é de lá do plano espiritual para cá, né? Mas a forma mais eficiente da gente se comunicar é através da prece, seja com
com qual espírito a gente esteja mentalizando, né? Pode ser o nosso ente querido, que a gente sente muita saudade, né? Que a gente sente saudade daqueles que se foram, né? Porque esse processo do desencarne, pra gente que ainda é espírito em processo de evolução, espíritos imperfeitos, é difícil da gente lidar com isso, né? É difícil a gente ter aquela pessoa que a gente ama do nosso lado e de um dia para o outro, ou num processo de doença, ou então não era doente, mas desencarnou porque estava naquele momento de desencarne. É difícil a gente lidar com isso, não é fácil, mas a gente tem que se preparar. E como a gente se prepara? Estudando, através do conhecimento. Mas, tia Débora, por que a doutrina espírita esclarece todas essas questões pra gente? Por que a gente tem que saber sobre essas coisas, né? Se é tão triste quando a gente desencarna, a gente fica longe dos nossos entes queridos, e a gente não quer morrer, a gente quer continuar aqui, né? A gente quer continuar. Mas é justamente por isso que ela esclarece, para dizer pra gente que a gente não deve se entristecer. Claro que a gente, né, ainda como espíritos imperfeitos, a gente quer ficar aqui mais tempo, a gente quer ficar com quem a gente ama mais tempo, né? Mas então, a doutrina espírita esclarece pra gente todas essas questões porque a vida espiritual é eterna. Ela não acaba quando a gente morre, né? A gente vai para o plano espiritual, a gente retorna para nossa casa, porque lá no plano espiritual é a nossa verdadeira casa. Aqui nesse planeta, a gente está aqui para evoluir, né? É um planeta de provas e expiações. Aqui a gente tem as características, a gente tem todas as oportunidades de evoluir moralmente. E como é que a gente faz isso? Estudando, sendo caridoso, sendo um homem, uma mulher, criança do bem, fazendo coisas boas, evoluindo moralmente, pegando tudo aquilo que a gente aprende na casa espírita e colocando em prática através de nossas ações, através de nossas escolhas. E a doutrina esclarece tudo isso pra gente, para que a gente saiba que depende de nós um desencarne tranquilo, mais calmo, né? Menos doloroso, depende da gente. Como? A gente tendo a compreensão, a gente estudando, a gente tendo ações, fazendo escolhas melhores, né? No nosso dia a dia. Então, é por isso, para dizer que nós somos espíritos imortais, que a vida espiritual é eterna e que o esforço para o bem, tanto o bem para o outro, como para nós mesmos, porque a gente também tem que se tratar bem e tratar o outro bem. Evoluir depende disso, não é só evoluir fisicamente, não é só evoluir mentalmente, é evoluir espiritualmente, de forma moral, ter escolhas melhores. Então é para isso que a doutrina nos esclarece todas as questões. E também para a gente se preparar, né? Se preparar de uma forma, saber que isso chega para todo mundo, o desencarne chega para todo mundo. E por mais que nós não desejemos, a gente vai passar por isso. E esse assunto, apesar de meio triste, né? A gente tem que entender que faz parte do processo. E que todo mundo vai passar e que a gente tem que entender que essa hora vai chegar. E para a gente ter mais tranquilidade, mais paz e continuar nos esforçando para a nossa evolução moral sempre. Bom, vamos encerrar nossa aulinha de hoje com a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos? Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos a nossa aula, os esclarecimentos, que nós possamos, Senhor Jesus, daqui para frente pensar no desencarne como um processo, mais uma etapa da nossa vida espiritual e sabermos que a vida espiritual não acaba quando desencarnamos, que nós estejamos menos tristes e menos apreensivos
em relação a essas questões e sabermos que estamos sempre amparados pelos amigos espirituais, amparados por Jesus, e que nada está fora do lugar. Tudo está no caminho e no lugar correto. Obrigada, Sheila e Meimei, pela inspiração da nossa aulinha, e que nós possamos encerrar com os corações gratos. Muito obrigada. Graças a Deus, que assim seja. Um tema difícil, mas deu pra gente entender que não é o fim. A vida espiritual é eterna. Até uma próxima aulinha e um beijo grande para todos.